Então, pessoal, dando continuidade ao vídeo, né? Como eu estava falando, a entrada no mercado de trabalho para o público LGBTQIAPN+, é um desafio, né? Constante. Desde dados de pesquisa mesmo, em parceria do Fundo Positivo com o Instituto Matiz em 2024, teve uma pesquisa que falava que 25% da população LGBTQIAPN+, era a única que estava empregada formalmente, tinha um trabalho formal de carteira assinada, e que das pessoas, né, da população LGBTQIAPN+, que faziam parte de programas de empregabilidade ou empreendedorismo, que só um quarto conseguia manter o trabalho ou sustentar seu negócio por mais de 12 meses, né? Só para vocês terem uma ideia de como é um desafio, desde entrar no mercado de trabalho, como também permanecer nele. E isso chama a atenção, gente, no sentido que a própria área de gestão de pessoas, né, ela passa por alguns períodos históricos e evoluções que antigamente era chamado até de gestão de RH, mas até como forma mesmo de estratégica de não considerar o ser humano como uma coisa, um recurso, mas ser visto como um colaborador da empresa, se é utilizado, né, o termo gestão de pessoas, não gestão de recursos humanos, tem sido evitado. E a gente percebe que tem toda uma evolução histórica, buscando uma percepção mais humanizada sobre o colaborador e etc. Porque antigamente, não tão distante assim que a gente ainda vê esse tipo de prática, né? Esse tipo de público também ele era um dos negligenciados ou ocultados nos modelos de gestão ou de administração, né? A gente não sabe até onde, ou se é porque não sabiam lidar com esse tipo de demanda, esse tipo de público, não tinham acesso a muito conhecimento. Também as questões, né, principalmente da cultura heteronormativa, que a gente faz parte, cis heteronormativa, e que a gente percebe que foi um grande avanço, alguns fatos que ocorreram, né? Não é fácil entrar no mercado de trabalho ainda. Tem as questões referentes ao próprio modelo de gestão de pessoas das empresas. Tem algumas empresas que são mais conservadoras, tradicionais. Tem outras que já têm um olhar mais voltado à inovação, né, a empreendedorismo e etc., que conseguem lidar com essas questões de uma forma um pouco melhor. Aí eu falo no sentido de algumas que têm um histórico já mais conservador, de antigamente, quando entrar uma pessoa, seja trans ou LGBTQIAPN+, tentar invisibilizar, ocultar, sabe? Deixar no canto. Se existe uma palestra, uma atividade, um grupo, você não mexe tanto ali porque não sabe lidar o que é melhor para não chamar atenção. Algum tipo de justificativa desse tipo que eles colocavam, né? Para ocultar, invisibilizar o funcionário que fizesse parte desse tipo de público. E que isso vem mudando, né? A gente tem, o mercado de trabalho tem se aberto para o público trans sim a passos lentos. É o que eu estou tentando falar a vocês, né? A gente sabe que é extremamente difícil essa inclusão, essa aderência, a entrada no mercado de trabalho de uma forma assertiva, né? Com salários que sejam dignos, cargos mesmo dignos, formais, assinatura em carteira de trabalho, etc. Não é tão fácil, mas que a gente percebe que hoje está tendo mais aderência do que no passado, até mesmo pelo movimento de lutas sociais, né, pelas pessoas que vieram antes de nós, que pertenciam a essas categorias, que foram lutar, pedir por mais direito, que de certa forma fizeram um caminho para o estabelecimento de leis, de direitos humanos, de questões voltadas ao público LGBTQIAPN+, e que gerou resultados também, mas a gente sabe que é um desenvolvimento que ocorre mesmo dentro das empresas, né, do modelo de gestão de pessoas, que ocorre a passos lentos. Por quê? Existe ainda um certo conservadorismo, né?
toda essa questão da cultura heteronormativa, mas a gente já vê outras empresas com um olhar bem diferenciado. As empresas que buscam ter vantagem competitiva, né, nesse mercado de trabalho competitivo, às vezes criar esse ambiente, essa equipe que é multidiversa, isso é uma vantagem competitiva. Então, o empresário que ele tem um olhar empreendedor, que ele compreende do mercado de trabalho, das variações, da competitividade, do que ele oferta, o tipo de serviço que ele presta, o produto, loja que ele tem, e percebe que ter uma equipe desse porte diversificada e variada é também uma vantagem competitiva, né? Nesse sentido, que seria o que a vantagem competitiva? A capacidade que uma empresa tem, né, de superar os seus concorrentes. Por exemplo, seja ofertando um produto de melhor qualidade, ofertando preços promocionais ou baixos, ou colocando profissionais, né, que têm algum tipo de habilidade excepcional, que tem um nível de conhecimento diferenciado, que oferte algum tipo de atendimento diferenciado, que o destaque ou que cria algum tipo de vantagem ou superação diante, né, os demais concorrentes. Então, às vezes, ter esse tipo de público dentro da empresa, com certeza é uma vantagem competitiva. Por isso que eu digo, a gente caminhou, a gente conquistou novas oportunidades, as empresas também, algumas estão se abrindo mais, aderindo à contratação desse tipo de público, mas que a gente percebe e tem que focar que é a passos lentos, porque tem muita coisa ainda a se melhorar, muita coisa a se conquistar e adquirir, né? E nessas questões, gente, eu também vou abordar um tema interessante para você. Como eu estava falando, né? Que eu queria trazer para vocês é que mesmo com esses avanços, né, dos movimentos sociais, o avanço mesmo no sentido legal, de surgir leis, etc., referente à garantia dos nossos direitos, né, e proteção, mas que isso, mesmo esse avanço tendo ocorrido, a gente tem ainda um grande problema que vai desde do processo de recrutamento, seleção, né, das empresas até saberem como lidar, como tratar um homem trans, uma mulher trans, as demais categorias, né, que fazem parte do público LGBTQIAPN+, durante o processo seletivo, às vezes não sabe como abordar algo, ou não vê que seria uma vantagem agregar à empresa essa pessoa. E às vezes eles não chegam nem a passar, né, da etapa do processo de recrutamento e seleção, não tem nem a chance de desenvolver suas competências. E às vezes tem a questão de quando conseguir um cargo, conseguir um trabalho, ainda é difícil permanecer nele. E aí que entra o papel muito importante do gestor de pessoas ou do líder da equipe, né, do administrador, nesse tipo de situação. Porque além de contratar, é necessário saber o que fazer para você poder extrair o máximo daquele funcionário no sentido de potencial, habilidades. Às vezes você tem uma pessoa que tem muita habilidade, conhecimento, sabe fazer algo, por ser uma pessoa trans ou LGBTQIAPN+, você às vezes não sabe como lidar enquanto colega de equipe, né? A equipe às vezes fica meio afastado, tem preconceito. Essa pessoa que é trans, né, ou LGBT percebe alguma diferença ou preconceito, dúvida, também se afasta. Um desafio para o líder da equipe, né, para o gestor de pessoas, como está fazendo a integração entre os funcionários, como está desenvolvendo práticas de diversidade e inclusão dentro da empresa, para criar também um ambiente mais saudável. Não é só no sentido de criar um ambiente saudável para o funcionário em si, que é LGBTQIAPN+, e seus colegas de trabalho, mas tendo noção de quando você, enquanto administrador, né, líder de uma equipe, você consegue trazer um nível de coerência, coesão, integração dentro de sua equipe, uma cultura organizacional, um clima organizacional que se encontra saudável, com certeza isso impacta na qualidade da prestação de serviços
que os funcionários ofertam, né, como impacta também no nível de produtividade do que eles fazem, do que eles vão produzir, o tipo de comunicação que se estabelece é mais assertiva, e isso tudo é o grande desafio. Por quê? Não é só a entrada de um indivíduo, né, de uma pessoa que integra a categoria, né, uma das categorias desse grupo do LGBTQIAPN+, mas também os demais da equipe. É um desafio nesse sentido. Porque são pessoas que, por exemplo, vêm de lá de fora dessa cultura heteronormativa que nós temos, né? Tem suas preconcepções sobre os assuntos, preconcepções sobre se aquilo seria certo ou errado, ou não. Tem gente que é preconceituoso, discriminatório, sim, porque quer premeditadamente não gosta, não aceita muito esse tipo de público. E tem aqueles colegas de trabalho, as pessoas da equipe, que às vezes não compreendem muito sobre o assunto, às vezes preferem se afastar. Aquela questão do medo, daquilo que não é conhecido, às vezes causa medo, né, algum incômodo, ou você não sabe como abordar, como perguntar ou tratar, e fica com receio até de falar com um colega ou perguntar algo, de como deve chamar para o pronome correto, se ela ou ele, senhor, senhora, por achar que estaria em algum momento constrangendo ou chateando o colega em algo. Então, isso é um desafio para uma pessoa da área de administração. Eu falo para vocês enquanto psicólogo, que eu tenho formação, como também uma pessoa que tem especialização em gestão de pessoas com foco em treinamento e desenvolvimento. Né? Geralmente o gestor, a pessoa que tem apenas a formação em administração, pode preferir contratar outras pessoas, como um coach, um psicólogo organizacional, para desenvolver algo por fora. Às vezes só tem aquela noção bem generalizada, né? Quando eu pego alguns artigos para ler, eu vejo eles falando de ações, né, voltadas para a diversidade e inclusão, mas não especifica, não delimita quais seriam as possibilidades de ações. Eu gosto, além de trazer um pouco da teoria para vocês, né, como um bom professor e mestre que eu pretendo ser, além de falar da teoria, é bom trazer isso na prática, para o aluno vivenciar. Se não é possível trazer na prática, pelo menos junto com a teoria, traga exemplos, né? E eu percebo que é algo que não é tão abordado. Se não é porque os gestores, o pessoal que é da área de administração não sabe muito especificar algumas atividades ou ações desse tipo, só sabe que precisam focar um pouco mais em práticas de diversidade, inclusão e contratam, terceirizam para outras pessoas a ação ou não. Mas eu vou deixar alguns exemplos aqui, algumas falas, como por exemplo, é importante logo de início que se esse gestor, o líder da equipe, ele não conheça muito sobre o assunto, ele procure se capacitar, ou a empresa oferte treinamentos, né, para os líderes, os gestores, né, e o líder da equipe também fique responsável de transmitir esse conhecimento para os demais membros da sua equipe, ou todos participem mais adequado do treinamento ou capacitação voltado, né, para seja identidade de gênero, sexualidade, como abordar isso entre a equipe de trabalho ou com o cliente, na hora de tratar o cliente, se chamar ela, ele, dele ou dela, o que, né? Como abordar de uma forma assertiva e respeitosa, com uma comunicação clara. Tudo isso é possibilidade de ser trabalhado dentro de um treinamento, né? E principalmente depois de trabalhar um pouco com essas atividades, ações que são educativas ou psicoeducativas, sobre as temáticas de gênero, de diversidade e inclusão, porque diversidade e inclusão a gente não fala só também da questão do público LGBTQIAPN+, mas também pode abordar questões referentes ao negro, ao racismo. Tem as pessoas que têm uma faixa etária mais da terceira idade, que às vezes sente um pouco de dificuldade, né, de conviver com os novos, quem são mais jovens, as pessoas acima de 60 anos, etc. Também é algo a se olhar. Você tenta trabalhar com diversidade e inclusão num todo, mas também focando
na demanda específica, mais real, significante que se possui dentro da sua empresa, né? E essas práticas podem ser desde mini cursos, mini capacitações, palestras, treinamentos. Às vezes é mais vantagem, se for um empresário que tenha condições mesmo, montar um sistema, um site, ofertas de capacitações online, que os funcionários teriam como fazer de forma remota, fora do horário de trabalho, ou toda vez que ele contratasse, chegasse um fluxo de novos funcionários, ele não precisasse estar gastando dinheiro novamente com um novo treinamento, ou algo do tipo assim, mas tivesse aquilo já gravado, planejado, estabelecido de forma remota, para o funcionário ter acesso, né, a esse tipo de aprendizado também em ambiente virtual e também tivesse os momentos periódicos de trabalhar com esses temas de integração entre a equipe na própria empresa. Eu falei no sentido da educação nesse sentido, porque tem funcionários que não entendem sobre o tema, não é porque querem maltratar ou desrespeitar o colega, às vezes tem medo até de abordar ou de falar algo que possa ser considerado como uma ofensa. E isso é importante de ser abordado, tanto do que de como tratar, de como conviver junto, como também até sobre as leis que existem, sobre o que é crime ou não, de transfobia, homofobia, de desacato ao servidor e etc. Isso também são temas a se trazer, que vocês já podem trazer, por exemplo, de uma forma mais diferenciada, né? Colocar em cartazes, na parede, distribuir folders sobre o que seria práticas discriminatórias, o que seria considerado crime ou não, porque tem pessoas que às vezes não têm dúvidas, elas são preconceituosas mesmo, às vezes desrespeitam, mas é importante que a empresa traga a ciência, o conhecimento, né, do que é crime ou não, de certos tipos de práticas, e essas pessoas também tenham consciência de que se eles ficarem fazendo isso premeditadamente, eles podem sofrer alguma questão penal, né? A pessoa que eles agrediram, ofenderam ou violentaram em algum tipo de comportamento ou prática criminosa referente à transfobia, homofobia, etc., ela pode denunciar ou abrir uma ocorrência ou processar. Tudo isso são possibilidades, né, que a empresa não pode também se omitir ou esconder desse tipo de possibilidade ocorrer. Mas ofertar conhecimento sempre para deixar as coisas mais claras e explicadas possíveis e as pessoas por si só terem uma consciência, né, uma análise de como seria um comportamento mais assertivo a se ter nesse tipo de situação e das implicações, às vezes até legais, né, e laborais que pode existir dentro do ambiente do trabalho como fora, na questão do responder processo, e etc., pagar indenização, enfim, e também até pensar em recursos, gente, que as pessoas possam estar denunciando, né? Quando algo de ruim ou alguma prática criminosa ou discriminatória ocorrer na empresa, bacana se já tiver uma ouvidoria, um setor específico que um funcionário possa recorrer, mas caso não tenha, também é uma possibilidade de vocês montarem algo que seja mais discreto, que possibilite um nível de conforto e segurança aos funcionários que querem denunciar ou fazer uma sugestão ou reclamação, trazer aquilo para a empresa, enviar, né? Sem precisar dar um nome, se eles não quiserem se identificar. Por exemplo, tem a possibilidade de se ter sistema digital ou endereço de e-mail, algo do tipo, que o funcionário vai lá, descreve algo e encaminha para a empresa de forma remota, virtual. E também vocês podem pensar em algo presencial em loco na empresa, tipo uma caixa, né, de reclamações, denúncias, sugestões, onde o funcionário escreve algo, só joga lá dentro e a empresa que tem acesso a abrir aquele cadeado ou trava no final do dia para ver o que é que foi descrito ali ou não, né, como possibilidade de reclamação, sugestão de melhora ou denúncia de algum fato grave que tenha ocorrido na empresa.